8 passos para você analisar se vale a pena ou não entrar em subscrição de fundo imobiliário. Como todos sabem, os fundos imobiliários eles não podem se alavancar. O fundo imobiliário não pode ir num banco pedir um empréstimo. Vou lá no banco, peço 100 milhões de reais para fazer um investimento, comprar um imóvel ou comprar algum ativo lastreado em imóveis como uma carteira de recebíveis. Isso é proibido. Então, os fundos imobiliários eles lançam novas ofertas no mercado, novas cotas no mercado, que são as subscrições, também conhecidas como follow-on. Vamos entender um pouco esse contexto e eu vou dar aqui 8 dicas, são 8 passos para que você analise antes de entrar ou não num follow-on, numa subscrição. Vamos lembrar primeiro que os fundos imobiliários são obrigados a distribuir 95% dos seus rendimentos semestralmente. A maioria o faz mensalmente. Isso vem da Lei 9.779 de 1999, artigo 10º. Cada fundo de investimento imobiliário será estruturado através de regulamento elaborado pela instituição administradora, contendo, o seu parágrafo único diz, fundo deverá distribuir a seus cotistas no mínimo 95% dos lucros auferidos no semestre. Isso obriga, então, que aqueles fundos acabem ficando sem caixa para novos investimentos. E aí, essas subscrições, quando acontecem, elas seguem duas rotas diferentes. A instrução CVM 400 ou a instrução CVM 476. Vou falar rapidamente sobre a diferença das duas. A instrução CVM 400, ela dispôs sobre as ofertas públicas de distribuição de valores imobiliários nos mercados primário e secundário. Então, quando vai abrir para o mercado, também usa-se nesse caso a instrução 400. A companhia poderá fazer oferta para um público-alvo e número de investidores ilimitado e sem restrição de negociações. No entanto, será necessário também registro da empresa na CVM, análise da oferta pública pelo órgão e a elaboração de um prospecto, o documento em que são reunidas todas as informações relevantes sobre o negócio, como fatores de risco, destinação de recursos e demonstrações financeiras. O prospecto ele é destinado a atrair investidores e alertar sobre o risco envolvido na ação de determinada empresa. Funciona como um dossiê daquela oportunidade e, apesar de importante, é a principal burocracia da Instrução Normativa 400. Para flexibilizar todo esse processo, foi então criada a Instrução Normativa 476, ou também conhecida como Oferta 476, em que não é necessário o registro junto à CVM, nem a elaboração do prospecto para realizar a oferta pública. Essas medidas agilizam e diminuem o custo de entrada no mercado acionário. No entanto, o público-alvo deve ser composto apenas por investidores profissionais, comprovadamente via Instrução 554, possuidores de um patrimônio mínimo, quando for CNPJ, de 10 milhões. A oferta deve ser, então, limitada a 75 investidores, ofertada até 75 investidores, onde apenas 50 podem fazer o investimento, quando é apenas para CNPJs. Vou fazer um resumão sobre a 476, porque a 476 beneficia quem já é cotista do fundo. Necessidade de registro de CVM e análise prévia? Não precisa. Então não precisa registrar e também não precisa análise da CVM em relação àquela oferta. Público-alvo, os investidores profissionais e os investidores que já são cotistas. Quando vêm os investidores profissionais, existe uma restrição de negociação. Aqueles investidores ficam presos com aquelas cotas por um prazo X, que vai estar determinado ali na subscrição, para que não haja a flipagem, tão famosa flipagem. Quem não sabe o que é flipagem aqui no canal tem um videozinho explicando arbitragem e flipagem. Corre lá para ver. Número de investidores, então, qualificados, volto a dizer, oferta-se para 75, que são aqueles grandes CNPJs, e apenas 50 podem comprar. Mas, antes desta etapa, nós temos, então, o direito de subscrição, o direito de sobras e o pedido de montante adicional para os cotistas. Necessidade de prospecto não há na 476 e o anúncio, então, ele passa aqui para apenas um arquivamento junto à CVM. O artigo 9º da CVM 554 explica
o que são considerados investidores profissionais. Eu destaquei aqui. Quem são os investidores profissionais? Instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central, companhias seguradoras e sociedades de capitalização, as entidades abertas e fechadas de previdência complementar, pessoas naturais ou jurídicas que possuem investimentos em valor superior a 10 milhões de reais e atestem por escrito sua condição de investidor profissional mediante termo próprio. Os fundos de investimento, os clubes de investimento, desde que tenham carteira gerida por um administrador de carteiras que seja autorizado pela CVM, os agentes autônomos de investimento, administradores de carteira, analistas e consultores de valores imobiliários autorizados pela CVM, e os investidores não residentes. O artigo 9b diz que são considerados investidores qualificados os investidores profissionais e aquelas pessoas naturais que possuam um valor superior a 1 milhão de reais. Então, esses são os investidores qualificados que podem participar da 476 quando não há a sua total distribuição pela adesão dos cotistas já presentes naquele fundo. Ah, legal! Quando que vale a pena entrar ou não naquela subscrição? Então, eu destaquei 8 passos, que são 8 fatores que eu acho interessante que se analise. Primeiro, o fundo é alinhado aos seus interesses? Por exemplo, eu quero ter renda mensal. Se eu quero uma renda mensal, talvez o fundo de desenvolvimento não seja uma boa opção. Por quê? Porque o fundo de desenvolvimento, ele compra um terreno, ele constrói para lá na frente vender aquele prédio, vender aquele apartamento e talvez fique alguns meses sem rendimento ou com pouco rendimento. Lá na frente tem um rendimento maior, então vai oscilar muito. Então tem que analisar isso. Segundo ponto, a diversificação dos imóveis e dos inquilinos. Quantos imóveis tem? Quais as suas localizações? Qual a qualidade do seu imóvel? Está alocado para quem? Quantos são os inquilinos? Qual a qualidade desses inquilinos? Você concorda que se você tem, de repente, um multi-imóvel, mas mono-inquilino, por exemplo, eu tenho 10 agências bancárias e eu loco apenas para o Santander. Se o Santander der problema, eu tenho problema em todos eles. Ou eu tenho um mono-imóvel para multi-inquilino, eu tenho apenas um shopping locado para vários inquilinos. Então, se aquele shopping tem problema de alguma coisa, eu lembro sempre do shopping Osasco que explodiu nos anos 90, nos anos 80, ficou fechado por um tempão. Então, o que é o ideal? Multi-imóveis e multi-inquilinos. Qualidade, localização, tudo isso é importantíssimo nos imóveis também. Terceiro ponto a se olhar: gestor. Quem é o gestor? Qual o histórico daquela gestora? É gestão passiva ou é gestão ativa? Vamos olhar o histórico daquela gestora. Ela já é experiente, ela faz boas alocações, ela é rápida ou ela é muito morosa? Ela se preocupa com o cotista minoritário ou muitas vezes parece que ela só está querendo ganhar a parte dela? Tudo isso é importante que a gente analise. Quarto ponto, quarto passo: este fundo imobiliário, ele fez apenas uma subscrição ou ele faz novas subscrições? Por quê? Porque o fundo, quando faz novas subscrições, ele aumenta o seu patrimônio, ele adquire novos cotistas e quanto mais cotista, maior a liquidez, aumentam as negociações e a liquidez acaba ajudando muito. Quinto ponto é justamente a liquidez. Tem liquidez? Esse volume de negociação, ele acontece de uma maneira que, se eu precisar, eu consigo me desfazer desses papéis rapidamente. Quanto maior a liquidez, melhor. Isso o mercado agradece, porque você consegue sair da sua posição de uma maneira mais rápida. Sexto passo: preço. Preço importa? Claro que importa. Se a gente fizer analogia direta com o imóvel, se eu tenho um imóvel de 1 milhão e estou pagando 950 mil, opa, legal. Se eu tenho um imóvel de 1 milhão e estou pagando 1.300.000, estou pagando caro. Então, o indicador P sobre VPA, que é preço sobre valor patrimonial, ele é importantíssimo. Quanto mais perto de 1, melhor. Eu sempre levo em consideração 10 para baixo ou 10 para cima. Então, de 0,90 até 1,10 é o ideal. Quando é fundo de papel, fundo de recebível, aí então, gente, mais ainda a gente tem que olhar a proximidade do 1, porque são papéis, são títulos. É diferente de um imóvel, que às vezes aquele shopping, pela localização, pode se valorizar um pouco mais ou menos, mas o papel não. O documento, que tem um valor, o CRI, por exemplo, ele tem que estar muito próximo do 1. Pagar uma taxa a mais pode fazer com que você perca lá na frente nos seus dividendos.
Sétimo passo, dividend yield. Vejam que eu coloquei lá no sétimo. Tem muita gente que vai direto no dividend yield, que é quanto que o fundo paga, e já escolhe por ali. Qual que é a média dos dividend yields? Qual a média dos dividendos? Nos últimos 12 meses, pega 12 meses para trás e faz a média. Por quê? Porque daí você afasta um pouco aquele risco de um dividendo que veio de um recurso não recorrente. Por exemplo, a venda de um ativo, ou agora, mesmo que está acontecendo com o IGPM muito alto, isso não é recorrente, isso é uma recuperação de inflação. Então vamos pegar uma média de pelo menos 12 meses para ter uma ideia do dividendo, para analisar se aquele dividendo é saudável, se ele poderá ou não se manter. É muito importante que se vejam os recursos não recorrentes. Oitavo ponto, mas não o último, eu só destaquei esses 8, é um cálculo que eu faço na subscrição, que é o seguinte: o preço da subscrição é X, vamos dizer, R$110 o preço da subscrição. Aí eu olho o preço do mercado, vamos dizer que o preço do mercado seja 120, então eu tenho uma margem só de R$10. E aí eu analiso aquele preço com a realidade de 2 dividendos, provavelmente que eu não vá receber, porque a média do mercado nas subscrições, esse recibo do direito de subscrição, ele leva 2 meses para virar a cota mesmo. Então nesses 2 meses eu não recebo aqueles dividendos totais da cota. Geralmente eu recebo um valor muito menor, que é uma aplicação financeira daquele valor que foi ali arrecadado na subscrição. Então eu sempre avalio, bom, é 110 e aqui está 120. A cota está dando R$2 por mês, então eu já calculo mais R$4. Então eu estou pagando R$114 versus 120. Será que essa cota vai descer um pouco? Muitas vezes eu espero até o final do prazo do direito de subscrição, porque a cota costuma reduzir um pouquinho para quem faz arbitragem. Então eu seguro. E pode ser, ocasionalmente, é mais interessante que você compre a mercado. Você abre a mão da sua subscrição e compre a mercado. Também leva em consideração o outro fator, que é você ficar preso com aqueles direitos de subscrição por 2 meses, por exemplo. Enquanto ele não vira a cota mesmo, você não pode negociá-los. Então, esses são alguns dos fatores, apenas 8 pontos que eu destaquei, para valer, para analisar, para ver se vale a pena para o seu perfil entrar ou não naquela subscrição. E claro, perder os fundamentos que me levaram a ter aquele fundo, se aquela gestão mantém os fundamentos que me fizeram acreditar naquele produto, ótimo. Mas, por exemplo, eu já tive vários fundos imobiliários de agências bancárias. A maioria deles eu vendi. Por quê? Porque perderam um pouco aqueles fundamentos. Eu analiso que isso está afadado a morrer, porque as agências estão diminuindo cada vez mais e tal. Então, eu, de vez em quando, mexo na minha carteira nesse sentido. Espero que tenha sido interessante para vocês. Continuem seus estudos. Quem gostou do vídeo, curta esse vídeo. Compartilhe com aquela pessoa que talvez tenha interesse. E se você não é inscrito ainda no canal Investidor, Cinquentão Investidor, Cinquentão Investidor, clique aqui, se inscreva e até o próximo vídeo.